Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Se você não conhece nossa mentoria, venha fazer parte do nosso programa de mentoria. Durante 12 meses, ao longo de um ano, nós vamos ter uma reunião toda semana. E nessa reunião semanal, durante 35, 40 minutos por videochamadas, nós vamos conversar. Vamos fazer um balanço do que está acontecendo lá fora, no mundo, e vamos fazer um balanço do que está acontecendo no Brasil, identificando desafios, riscos, oportunidades, soluções. Vamos falar sobre estratégias, a sua carteira de investimentos, vamos trocar ideias, experiências, vou compartilhar um pouco da minha visão com você e entendo que isso pode lhe ajudar a acelerar o seu amadurecimento enquanto investidor. Esse é vamos dizer assim, essa é a razão de ser do nosso programa de mentoria, certo? 12 meses, uma reunião toda semana, 35, 40 minutos para a gente conversar sobre investimentos, estratégias, bolsa, oportunidades, riscos, desafios, né? E eu acho que isso vai ajudar você a ter bons resultados esse ano. É o meu entendimento em função dos alunos que nós já temos na mentoria, certo? Uma outra coisa, seja assinante da seleção de empresas. O que é a seleção de empresas, Cláudio? É um estudo mensal. Você vai receber um estudo todo mês com uma análise também conjuntural do que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, na Europa, de forma sintética. Nós também fazemos um filtro com relação aos relatórios dos principais bancos de investimento, sobretudo os americanos, o JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America. A gente faz um filtro do que eles estão observando de mais estratégico com relação ao mundo dos investimentos. E, ao mesmo tempo, olhamos indicadores aqui do país, e eu compartilho com vocês o meu portfólio de ações e as empresas que eu estou estudando, que despertaram a minha atenção, e eu justifico o porquê disso. No meu entendimento, a seleção de empresas ela acaba complementando a mentoria, ou para quem não pode fazer a mentoria por conta de preço, né, é um produto mais em conta, vamos dizer assim, a seleção de empresas, e que ajuda também a você ter um norte, um direcionamento para poder fazer escolhas mais seguras, consistentes, né? As pessoas que são assinantes, tanto da seleção de empresas, como são participantes do nosso programa de mentoria, performaram muito bem no ano de 2023. Ficaram distantes do pessimismo de mercado, que dominou aí mais de 90% dos investidores. Foi um ano que as pessoas físicas ficaram fora da bolsa, uma enorme maioria das pessoas ficaram fora, sobretudo no mês de novembro, que foi um ano maravilhoso para a Bolsa, né? Dezembro também. E quem ganhou com renda variável no ano que passou? Os estrangeiros. Em 3 ocasiões no ano, ganharam dinheiro fazendo a Bolsa brasileira subir. E assim, performaram muito bem. Então, venha conosco que eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida. Bom, eu estou sempre acompanhando o que o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, do Banco de Boston, fala. É uma das pessoas que eu presto atenção. Isso é importante, né? Quem são os seus influenciadores? Uma das pessoas que eu escuto com regularidade é o Henrique Meirelles, né? Crescimento do Brasil depende do aumento da produtividade, com o fim do bônus demográfico. O que é isso que ele está falando? Vamos refletir um pouquinho juntos. Estive em Singapura, diz Meirelles, no início dos anos 90, quando ainda era presidente do Banco de Boston, no Brasil. Tive a oportunidade de conversar com Lee Kuan Yew, que acabara de deixar o cargo de primeiro-ministro depois de 31 anos. Naquela época, Singapura tinha dado um salto de crescimento nessas 3 décadas. Perguntei a ele quais tinham sido as 3 principais decisões que havia tomado para obter aquele resultado tão impressionante. Ele disse, primeiro, investimento em educação. Segundo, investimento em educação. Terceiro, investimento em educação. Entendeu porque Singapura deu certo? Entendeu porque o Brasil não deu certo ainda? Porque das 3 prioridades que Singapura elegeu, em primeiro estava a educação, em segundo estava a educação, em terceiro estava a educação. No Brasil, educação não é prioridade. Então, o Brasil ainda está patinando.
Retomo esse tema, diz Meirelles, diante de uma reportagem do Estadão sobre o possível impacto negativo na Previdência do crescimento do número de jovens que nem trabalham nem estudam. Mas quero falar da etapa anterior, que é o desperdício para o país desses talentos durante a sua vida produtiva. Jovens com formação deficiente terão mais dificuldades em obter empregos de qualidade. Eu digo isso aqui de forma recorrente no canal Viver de Renda, o que gerará menos renda para eles e menos riqueza para o país. É o caso dos analfabetos funcionais. Né? Quando você olha o setor público de educação, 75% dos jovens que terminam os estudos, fora os que já evadiram a rede de ensino ao longo do trajeto, 75% dos que concluem são analfabetos funcionais. Os que evadiram, os que saíram, são também analfabetos funcionais e sequer concluíram o ensino médio de má qualidade que é ofertado pelo Brasil nas escolas públicas. Isso ficou muito evidente quando a gente viu e fizemos um vídeo falando dos resultados do último exame internacional do PISA. Né? A rede pública ficou lá na rabeira, entre as últimas posições, a rede privada de ensino nos colocou entre as melhores pontuações, por exemplo, dos países da OCDE. Né? Então, veja a discrepância, ou seja, a educação, ela realmente separa as pessoas que vão vencer na vida das que são condenadas a serem derrotados. E, infelizmente, no setor público, nós estamos derrotando as novas gerações com esse ensino ruim. Né? E não há nenhuma perspectiva, pelo menos no primeiro momento, de reversão dessa expectativa de uma educação ruim e de novas gerações completamente alijadas das grandes oportunidades do mundo desenvolvido e moderno. Vamos voltar ao que o Meirelles disse. Por décadas, a economia brasileira cresceu com o aumento de produção, devido à entrada de jovens no mercado. Mas com o fim do bônus demográfico, o crescimento depende do aumento da produtividade. Como disse o economista Paul Krugman, produtividade não é tudo, mas a longo prazo é quase tudo. Nesse aspecto, o Brasil não está bem, a produtividade caiu, chegou a ser 50% da americana, caiu para 25%, veja você que vergonha, em algumas décadas. Trabalhadores menos qualificados são menos produtivos, o que prejudica a economia brasileira como um todo. Só investimento desde a educação básica até a superior pode reverter isso. E eu diria, gente, começa na educação básica. Não há de se pensar em educação superior se você não resolver o problema da qualidade da educação básica. Eu não gastaria R$1 com ensino superior se eu não tivesse dinheiro, né, se eu tivesse que escolher onde botar. Eu não tenho dinheiro para fazer tudo. Eu vou fazer porcamente uma educação básica e porcamente uma educação superior. Eu esqueceria a educação superior e concentraria toda a minha energia na educação básica, porque é aqui que nós produzimos pessoas capazes de pensar, é na educação básica. É aqui que começa tudo. Eu tenho uma conhecida que é especialista de educação, que ela me disse isso há muitos anos atrás. Se você não consegue alfabetizar na idade certa a criança, você tem uma perda cognitiva, um atraso, um déficit mental, um déficit intelectual. Essa pessoa não tem mais salvação, me disse ela. Essa pessoa não tem mais salvação. Eu acredito nisso. Então, é aqui que se resolve tudo, na educação básica. Então, se o país não tem prioridade, precisa eleger como prioridade número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, educação básica. Quando isso aqui estiver funcionando às mil maravilhas, pensa nas outras questões relacionadas à educação. A superior está no último estágio de investimento. Só se sobrar dinheiro, entendeu? Porque tem que aumentar a qualidade da educação básica. É aqui que é o essencial, certo? E tem que fazer parceria com a iniciativa privada, porque o que dá certo no Brasil é com parceria com a iniciativa privada. O que eu conheço de educação pública, de qualidade, sempre tem do lado a iniciativa privada ajudando. Então, quer melhorar a educação pública, carrega para junto a iniciativa privada. Basta olhar para Pernambuco e procurar conhecer o que a Philips fez em Pernambuco, na educação básica. Basta ir para São Paulo e ver o que a Embraer fez com a educação pública na cidade onde a Embraer
está localizada. E se você for em alguns outros ambientes, você vai ver que onde a educação pública conseguiu avançar, certamente algum tipo de parceria com alguma empresa privada aconteceu, com algum grupo de empresários, algo diferente aconteceu, porque por si só, quase sempre é impossível o setor público avançar na educação. Isso já está provado, não há por que nem perder tempo tentando discutir que não é assim, porque é assim mesmo, viu? Então, volta ao Meirelles dizendo, como mencionei outro dia, a reforma tributária é uma contribuição para o aumento da produtividade. Alguns estudos já concluem que a reforma trabalhista de 2017 explica em parte porque o desemprego não está em níveis mais altos. Como pressuposto, nada trivial de que a responsabilidade fiscal será mantida nos próximos anos, o Brasil poderá ter um aumento substancial da taxa de crescimento através de um aumento de taxa de produtividade. Menos burocracia tributária e uma lei trabalhista mais flexível contribuem para aumentar a produtividade, mas é essencial investir na formação das pessoas para dar o salto de desenvolvimento. A melhor política social que existe é o emprego. Melhor ainda é proporcionar aos jovens uma formação para terem empregos melhores. Eles e o país têm muito a ganhar. Vamos lembrar que, de forma muito rotineira, eu digo aqui para vocês que, enquanto o salário mínimo é uma vergonha, e para mim ele não vai deixar de ser uma vergonha, porque vergonhoso é o trabalhador que ganha o salário mínimo, ele que é vergonhoso, porque o nível de educação dele é pavoroso, entendeu? É aquela pessoa que não sabe ler, interpretar, escrever, correlacionar conteúdos, autores, entendeu? É um perdido na vida. Então, por isso que ele ganha muito pouco. Porque, em paralelo, enquanto o salário mínimo é de 1.400 e poucos reais, as empresas estão pagando para pessoas recém-saídas da faculdade ou que vão sair da faculdade salários de trainee acima de 5.600, 6.400, 7.000, 8.000 reais para o recém-formado. Então, está claro aí, quando a gente vê os programas de trainee, que a educação gera um bom retorno, né, para quem consegue surfar a onda da educação de qualidade. Isso a gente precisa entender de uma vez por todas. E por falar em educação, a gente tem que entender que o mundo é cada vez mais tecnológico e o mundo prioriza cada vez mais a inovação. O futuro será sempre um futuro muito surpreendente e esse é um exemplo que demonstra isso, né? Você já imaginou um carro feito de teia de aranha? Você já imaginou um carro feito de teia de aranha? Pois bem, esse é um projeto que está andando na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. O Veloce Hypercar, da empresa Spideytech, mistura fibras baseadas na seda da teia de aranha para dar mais leveza e ter menor custo. Ok? Está aqui um protótipo da empresa. A Spideytech mantém parceria com a Universidade Estadual de Utah, nos Estados Unidos, numa pesquisa que aproveita a proteína da teia de aranha para a produção de seda sintética. Ok? Se você tem um filho pequeno, com certeza deve estar super entrosado com o universo do Homem-Aranha. Afinal, o super-herói que enfrenta os mais diversos desafios por meio da capacidade de aderir na maioria das superfícies ao simples disparo de teia de aranha se tornou a sensação das crianças no mundo inteiro. Mas esse superpoder é algo absurdo para o mundo real, não é mesmo? Nem tanto. Afinal, a teia de aranha é, de fato, um dos materiais mais resistentes do mundo e leves. Por isso, a indústria automotiva também despertou para o mundo, o universo do Homem-Aranha. O projeto em questão, que ainda segue de forma embrionária, sequer passou pelos protótipos digitais, por ora batizado como Veloce Hypercar. O carro foi projetado pela empresa Spideytech, situada na Califórnia, nos Estados Unidos. Em síntese, a estrutura de monobloco do veículo será moldada com a mistura de fibras baseadas na seda da teia de aranha. Vale observar que o material é mais barato que o compósito de fibra de carbono. A ideia não é criar aranhas ou elaborar formas de extração de teias. A Spideytech mantém a parceria com o Centro de Biofabricação Sintética da Universidade Estadual de Utah,
em uma pesquisa que aproveita uma proteína específica da teia de aranha para produzir um tipo de seda sintética cultivada em alfafa. E é justamente esse componente que a equipe quer misturar com um compósito de fibra de carbono e, desse modo, criar um material ainda mais resistente e leve, o que vai contribuir para a eficiência do carro. A elasticidade é um dos pontos cruciais da nova descoberta. A seda de aranha, além de alta resistência, tem também muita elasticidade e uma resistência incomparável em relação à maioria das fibras industriais. Já o compósito de fibra de carbono, com sua rigidez inerente, quando misturado com a seda de aranha, ganha ainda maior resistência, explicou Roberto Veloso, presidente da empresa, em entrevista ao Auto Express. A fibra de seda dobra onde a fibra de carbono parte, além de custar menos, muito menos. O modelo da Veloz terá motor V12 a gasolina e câmbio de 6 marchas. De acordo com a equipe responsável, o Veloz Hypercar, ele terá essa configuração e visualmente a aparência de um super carro esportivo, e a área envidraçada em forma de bolha deve render excelente coeficiente aerodinâmico. O número claro ainda não existe, a ideia é que o modelo chegue às ruas em 4 anos e custe aí cerca de 3 milhões de dólares. É a previsão inicial para essa belezura aqui. Então tá aí, tecnologia, tá aí pesquisa, inovação, né, gerando novas possibilidades. É um admirável mundo novo, né, que exige formação dos jovens, que exige gente qualificada para trabalhar nesses projetos, para trabalhar na produção dessas inovações, não é? Então, valorize a educação, viu? Se você tem alguma dúvida para que serve a educação, serve para você ser uma pessoa próspera. Acredite nisso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.